ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबान्धवं गौरमनुविष्टं पूर्णां राधदास्यं प्रदायकम् उपानुगचार्यवर्यं गुरूपमञ्जारिपृष्ठकं पतितपावनकरुणीयं युगाचार्य नारायणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं नाम्नि गौरत्विषे नमः। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मिरहासर मुरली मनोहर राधिकर शिखमं कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देव्याय प्रियाय केशवास च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यायै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Bom, então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu mais adorado Gurudeva, Nitrila Prabhishtam Vishnupada, Stotra Sata Srimada Shila Bhaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, e também ao meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitrila Prabhishtam Vishnupada, Stotra Sata Srimada Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavas, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje, nesse momento muito auspicioso, para glorificar o nascimento, o aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Mahavadanya, ou seja, é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. Krishna é conhecido como Vadanya, ou seja, ele é misericordioso, ele tem uma misericórdia até certo ponto. Tá? Mas Mahavadanya não. Mahavadanya é apenas Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu ele é capaz de distribuir Krishna Prema para todas as entidades vivas, tá? Não só apenas para aqueles que são qualificados, mas até para os que não são qualificados. Essa que é a grande diferença entre você ser Vadanya e você ser Mahavadanya. Então, Rupa Goswami, quando ele escreve o Pranama Mantra de Mahaprabhu, ele diz, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuishe Namaha. O que ele diz? Namo Mahavadanyaya. Eu ofereço reverências para aquele que é Mahavadanya. Aquele que é o mais misericordioso de todos. Por quê? Porque ele distribui Krishna Prema incondicionalmente. Incondicionalmente. Tá? Em Vrindavan, nós temos essa condição, né, de que se você comete ofensas, né, você automaticamente vai sofrer essas reações.
Você vai sofrer essas reações. Não tem nada que possa impedir isso. Tá? Então, no Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 8:24 é dito: Krishna Nama Kore Aparadher Vichar. Ou seja, there is vichar, uh, ou seja, existe a consideração das ofensas cometidas, né, quando nós cantamos os santos nomes, né? Ou seja, quando nós estamos em Vrindavana também, né, em outros lugares, não só Vrindavana, em qualquer outro lugar. Ah, então, se a pessoa está cometendo ofensas, ela não vai conseguir alcançar Krishna Prema, mesmo em milhões e milhões de nascimentos. Tá? No entanto, Gaur Nitanandir nahi eis sab vichar, nama loile prema dena, porre ashrudhar. Gaura e Nitaranda Prabhu, eles não irão considerar essas ofensas. Então, quando você cantar os nomes deles, prema automaticamente vai se manifestar no seu coração e torrentes de lágrimas irão fluir dos seus olhos. Né? Então, da mesma forma que Mahaprabhu é muito misericordioso, a sua morada transcendental no Navadvipa é tão misericordiosa quanto ele, né? Tão misericordiosa quanto ele. Então, sem a, né, Nityananda e Chaitanya Mahaprabhu, não tem a possibilidade de nós é, conseguirmos, então, alcançar Krishna Prema. Por quê? Porque a nossa condição é tal que nós estamos sempre cometendo muitas ofensas. Muitas ofensas. Ofensas conscientes e inconscientes. Tá? Então, é praticamente impossível você ter um devoto neófito que não cometa ofensas. Se isso acontece, é porque ele é apenas neófito externamente, mas internamente ele já é um devoto muito avançado. Então, se a condição de um devoto neófito é cometer ofensas, aparentemente não haveria para ele qualquer solução, né? Qualquer meio de se alcançar Krishna Prema. Só que Chaitanya Mahaprabhu ele rompe com tudo isso, né? E ele faz com que esse processo se torne possível e viável através da sua misericórdia incondicionada. Tá? Não há nenhuma condição para que ele ofereça essa misericórdia. Não há. No sentido de ah, qualificação dos devotos. Mas claro que se você não fizer nada, obviamente que isso não acontece. Então, você precisa fazer algumas coisas. A primeira é cantar os santos nomes, né? Se render a Chaitanya Mahaprabhu, a Nityananda Prabhu, né? E se abrigar em Navadvipa Dham. Tá? Isso é muito importante. Então, no Navadvip Dham Mahatmya, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele diz o seguinte: Eshohi Kalir Jiva Charakutinati Nirmala Gauranga Prema Loho Paripati. Venham, ó entidades vivas de Kali Yuga, abandonem a duplicidade e aceitem o verdadeiro processo de alcançar o puro Gauranga Prema. Então percebam que a gente estava falando de Krishna Prema. Agora ele está falando sobre Gauranga Prema. Existe alguma diferença entre Krishna e Gauranga Mahaprabhu? Não, não existe. Eles são o mesmo, né? Antar Krishna Bahir Gaura. Chaitanya Mahaprabhu, ele internamente é Krishna e externamente Radharani. Tá? Então, se você recebe Gaura Prema, automaticamente você tem Krishna Prema e Radha Prema, automaticamente. Então ele continua dizendo o seguinte: por que essas entidades vivas não honram este Prema, né? Considerem isso com bastante cuidado. Ele diz: nesse mundo material, todas as entidades vivas estão buscando por felicidade através da lógica, da especulação, do yoga, etc. Apenas para obter felicidade material, né, alguns abandonam
a vida materialista e se retiram para a floresta. E apenas para obter essa mesma felicidade material, muitos reis também se ocupam em guerras. Ou seja, no fundo, é apenas por felicidade material, né? Só que os meios podem ser os mais variados. Você pode buscar um meio pacífico, um meio sáttvico, que está até, vamos dizer, disfarçado de espiritualidade, como, por exemplo, a prática do Hatha Yoga, né? Ou você pode ir à guerra, né? Não importa. Importa que a motivação é uma felicidade material, uma felicidade baseada na satisfação do corpo, né? Daí ele diz, apenas para obter esta felicidade material, alguns correm atrás de mulheres, homens e riqueza, né? Ou então se ocupam na produção de artes e ciência. Alguns que buscaram por essa felicidade abandonam o desejo por ela e aprendem a como tolerar as misérias materiais, enquanto outros mergulham neste oceano, né, da vida material e cometem suicídio até, com o objetivo de alcançar essa felicidade, né? Mas qual é a maneira correta de alcançar essa felicidade material? Nityananda bole daki duhata tulia esho jiva karma jnana sankatta charya. Nityananda Prabhu ergue os seus braços, né? E ele grita, ele canta alto, né? Ó entidades vivas, venham até mim e abandonem todos os tipos de preocupações e dificuldades relacionadas a karma e jnana. Então, Nityananda Prabhu faz um convite à rendição, né? Você já deve ter visto muitas vezes os devotos com os braços erguidos, cantando, né? Acho que eu expliquei isso na última live, né? Sobre o Nivedana Mudra. Erguer os braços significa rendição, né? Então, Nityananda Prabhu, ele mesmo ergue os seus braços e diz, venham entidades vivas, né? Se abriguem em mim. Hum? E ele diz, facilmente eu lhes considerei felicidade, a felicidade pela qual vocês estão buscando, e eu não pedirei nada em troca. Você conseguirá tudo isso sem qualquer dificuldade. Você não terá custos, né? E você não precisará tolerar nenhum tipo de sofrimento. Abandone todos os tipos de preocupações e simplesmente cante e dance com os nomes de Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari, Gaura Hari. Nityananda Prabhu, ele é a encarnação de Baladeva, o irmão de Krishna. Ele representa Guru Tattva. Então, Nityananda faz o papel do Guru. É ele quem vai nos instruir, é ele quem vai nos conduzir até Chaitanya Mahaprabhu. Então, Narottam Das Thakur ele diz, Nitayir Karuna Hobe Braje Radha Krishna Pabe. Sem a misericórdia de Nityananda Prabhu, você não alcançará Radha Krishna em Vrindavana. Isso é muito importante entender. Então, Nityananda tem um papel fundamental no passatempo de Mahaprabhu, porque ele é o vetor dessa misericórdia. Mahaprabhu quer distribuir essa misericórdia, mas ele não faz isso diretamente. Ele faz isso através, principalmente, de Nityananda e dos outros associados, tá? Então, Nityananda Prabhu, ele abre as portas do seu coração automaticamente e diz, venham, né? Se abriguem em mim, né? Aqui você encontra Gaura Prema com a maior facilidade. Aí ele diz, não existe qualquer felicidade, né, comparada, né, que se possa comparar a que eu irei lhe conceder. Esta felicidade está sempre, ah, é, ah, como se diz, está sempre carregada, né, de pura bem-aventurança e está além de todo tipo de ilusão. Dessa forma,
Nityananda Prabhu, ele deseja distribuir este prema, este amor transcendental, que é raramente alcançado, até mesmo por Brahma e outros semideuses, como o Senhor Shiva. Então, ah, mas o que pode prevenir as pessoas de quererem esse Krishna Prema, mesmo de maneira tão fácil, gratuita, né? O fato deles serem desafortunados, né? Ou seja, se você ainda não acumulou o suficiente sukriti, mérito espiritual ao longo de várias vidas, você vai rejeitar esta oferta, né? Você não vai ver nenhum valor importante nesta oferta que Nityananda veio trazer. Essa é a única coisa que pode te impedir. Se você tiver um pouquinho de sukriti, né, um pouco de consciência espiritual, você irá aceitar imediatamente. Tá? Então ele diz, Gauranga Nitai Jai Bole Ekbar, Ananta Karama Dosh, Anta Hoe Tar. Os resultados negativos de incontáveis atividades frutivas, karmas, são destruídos, né? Apenas por cantar uma vez que seja o nome de Gauranga Nitai. Gauranga Nitai. Então, todos vocês, por favor, ouçam, né, a, a mais um tópico confidencial. Este tesouro de Gaura Lila é a meta mais importante das entidades vivas de Kali Yuga. Tá? Então, todos nós estamos buscando por amor, né, por Krishna Prema. Só que, como eu comecei explicando, ele é muito difícil, né, de ser conquistado. Mas, se você se abriga em Navadvipa Dham, se você se abriga em Gaura Nityananda Prabhu, automaticamente Krishna Prema irá até você, irá implorar que você o aceite. Tá? Então, o verso diz, Shri Chaitanya Avatari Boro Vilakhan Aparada Sattvajiva Lobe Premadhan. O fato mais impressionante sobre isso, sobre a encarnação de Chaitanya Mahaprabhu, é que, através dele, a entidade viva pode alcançar o tesouro de prema, até mesmo na presença de ofensas. Nitai Chaitanya Boli Jai Jiva Dake, Shubhimala Krishna Prema Anveshaya Take. Este Krishna Prema completamente puro, ele irá procurar pelas entidades vivas que estão chamando por Nitai e por Chaitanya. Ofensas não podem perturbar uma pessoa dessas, porque ela está absorta em puro Krishna Prema. E assim, torrentes de lágrima fluem dos olhos dela. E dentro de um curto período de tempo, essas ofensas irão ser completamente destruídas, lavadas, né? E elas irão se retirar pelo seu próprio desejo, né, da vida dessas pessoas, né? E o coração delas irá ficar completamente puro, e aí então prema poderá se desenvolver. Né? Esse é um princípio muito básico, muito simples, que é o princípio da eliminação da escuridão através do aparecimento da luz. Né? Se você quiser eliminar a escuridão de um quarto que pode estar ali por centenas ou milhares de anos, basta que você traga luz para o quarto. A escuridão vai automaticamente. Não tem como você remover a escuridão para depois trazer a luz. Não existe essa possibilidade. Então, da mesma forma, né, Krishna Prema, né, ele é essa luz que vai remover a escuridão do nosso coração. Então, primeiro nós recebemos Bhakti, depois é que os nossos maus hábitos se vão. Não pense você que primeiro você vai remover todos os seus maus hábitos e anartas para depois você ter Bhakti. Não tem como. Não tem como. É por isso que nós vemos muitos devotos, né, muito avançados em Bhakti, mas ainda com vários problemas materiais. Por quê? Porque eles estão justamente no processo de remoção dessa escuridão, que não se dá, obviamente,
num estalar de dedos, né? O exemplo da luz no quarto é apenas, né, uma metáfora, não é ao pé da letra a história. Não vai acontecer em um segundo, tá? Só um minuto. Então, assim, as entidades vivas de Kali Yuga que cometem incontáveis ofensas, né, que têm uma vida completamente inauspiciosa, né? As entidades de Kali Yuga são muito desafortunadas, né? Elas têm assim uma predisposição enorme, né, à desarmonia, né, enfim, a sofrimentos, né? Mas elas conseguem alcançar esse tesouro mais elevado de Krishna Prema, se abrigando em Chaitanya Mahaprabhu, se abrigando em Nityananda Prabhu, tá? Então, tem outro verso que diz: Ataiva Gaura Vina Kolite Upai, Nade ki Kothau Ar Shastra Pukaranyai. Portanto, as escrituras repetem em voz alta que a parte, né, do cantar dos santos nomes de Goura, não existe outra forma para a liberação das divas. Navadvipa Dhama é a joia da coroa de todos os outros locais sagrados, porque ali apareceu o Sri Gaura Chandra. Em outros locais sagrados, uma pessoa ofensiva precisa sofrer com as reações de suas ofensas, mas em Sri Navadvipa, ofensas permanecerão sempre longe dessas pessoas. Aí ele dá o exemplo de Jagai e Madai, né, os dois irmãos que foram liberados por Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Esse passatempo ele é muito interessante, porque ele ilustra muito bem a nossa própria condição e como que essa misericórdia chega até nós. Então existiam dois irmãos gêmeos, chamados Jagai e Madai. Eles eram brahmanas de nascimento, né? Tinham ali, enfim, toda uma predisposição para serem grandes personalidades, porém foram levados, né? Foram, vamos dizer, ah, corrompidos dentro desse meio de Kali Yuga e se tornaram pessoas muito más, né? Cometiam todos os tipos de crimes, eram temidos por todos na sociedade, até que um dia Nityananda Prabhu, junto com Haridas Thakur, estão caminhando pelas vilas, pregando, levando para as pessoas os santos nomes, e encontram os dois irmãos. Automaticamente, Nityananda fica muito ávido por querer liberar aqueles dois irmãos que pareciam ser impossíveis de ser liberados por qualquer outra encarnação, qualquer outra forma divina, né? Já não havia mais nada que o próprio Krishna pudesse fazer por aqueles dois irmãos. Mas para Nityananda não existem limites, não existem barreiras para o seu amor, para a sua misericórdia. Então Nityananda Prabhu, ele diz para Haridas Thakur: vamos até os dois e vamos pedir que eles cantem os santos nomes. De maneira bastante inocente, muito pura, né? Muito até ingênua, de certa forma, foram até os irmãos. E como eles estavam bêbados, eles automaticamente ficaram furiosos, né, com o Nityananda Prabhu. Quem é você para vir até nós e nos dar instruções, dizer o que devemos fazer ou não fazer? E eles partiram para cima de Nityananda Prabhu, querendo pegá-lo. Nityananda Prabhu rapidamente, né, correu e Haridas Thakur veio atrás, correndo também, fugindo, né? E aí, bom, tudo bem, conseguiram escapar. No dia seguinte, eles saem novamente para andar pelas vilas e aí encontram de novo os dois irmãos, tá? O que vai acontecer? Os dois irmãos veem Nityananda e ficam extremamente furiosos, né? E, ah, e Jagai, ele pega um pote de barro quebrado, né, um caco, né, de pote de barro, e lança contra a cabeça de Nityananda Prabhu. Naquele momento, o sangue escorre da testa de Nityananda Prabhu. A notícia então chega até Chaitanya Mahaprabhu, de que Nityananda tinha sido agredido pelos dois irmãos.
Mahaprabhu fica furioso, vai até o local, invoca a sua Sudarshana Chakra, que é o disco que ele usa para matar os demônios, né, que corta a cabeça dos demônios em 1 segundo. Ele invoca a Sudarshana Chakra, né, o seu dedo indicador, e está pronto para matar os dois irmãos. Quando Nityananda segura a mão de Mahaprabhu e diz: não, nessa encarnação você não veio para matar demônios. Você veio para liberá-los e dar Krishna Prema para eles, inclusive para eles. Então, seja misericordioso com eles. Daí, Mahaprabhu, então, ele dá misericórdia para Jagai Madai. Tá? Mas através de quem? De Nityananda Prabhu. Se Nityananda Prabhu não tivesse pedido, Mahaprabhu teria aniquilado os dois. Tá? Mas porque Nityananda Prabhu pediu, Mahaprabhu então manifestou a sua Mahavadanya, a sua misericórdia incondicional. Tá? Então, dentro de Gaura Lila, existe então essa especialidade, essa Vaishishthya, de que todos são capazes de receber esse Krishna Prema. Não apenas as entidades condicionadas, né, as entidades vivas condicionadas, que são pessoas comuns, mas até mesmo grandes personalidades como os semideuses, Brahma, Indra, Shiva, né, grandes santos como Narada Muni e outros, né, até mesmo os associados de Krishna das outros passatempos como Rama Lila, né, Vaikuntha Lila, Nrsimhadeva e outros, eles também têm a possibilidade de receber, tá, esse Krishna Prema através de Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu, ele é o próprio Krishna, certo? Então, quando Krishna ele está fazendo a Rasa Lila com as gopis, ele está ali desfrutando do amor das gopis, certo? Então, esse amor das gopis, esse gopi prema, ele é algo extremamente valioso, né? E Krishna, ele não quer dividir com ninguém, não quer. Tanto que o próprio Shiva, ele quis participar da Rasa Lila, né? Mas Krishna não deixou, né? Shiva fez várias austeridades, mesmo assim ele não conseguiu. Tá? Da mesma forma, Lakshmi Devi, né, por outro lado, queria também participar dessa Rasa Lila, né, o que indica que ela não encontra, né, esse nível de amor na associação com o Narayana. Então, ela deseja, obviamente, estar na associação de Krishna, tá? Mas ela também não consegue. Então, é muito raro, né? É muito raro você conseguir ter acesso a Rasa Lila, para você poder saborear um pouco desse Krishna Prema. Né? Porém, na encarnação como Chaitanya Mahaprabhu, Krishna ele decide que ele vai compartilhar um pouco, né, uma gota que seja desse oceano de néctar, né, de rasamrita, tá? Néctar de rasa, com todos, incondicionalmente. Todos, como eu disse, não apenas os seres humanos que estão aqui praticando, mas até os associados de outras esferas espirituais, como os associados do Senhor Rama, de Nishinradeva, de Narayana, né? Até mesmo de Dwaraka ou de Mathura, né? Associados de Krishna diretos, que não têm acesso ao Vrindavan. Então, como Mahaprabhu faz isso? Ele faz isso através do cantar dos santos nomes, né? Do cantar de Krishna Nama. Então, Mahaprabhu ele inaugura o movimento de Sankirtana Rasa, né, através de Prema Nama Sankirtana. Ou seja, quando o Mahaprabhu está cantando, né, o Mahamantra, né, e dançando com os seus associados, ele está automaticamente experimentando aquilo que ele experimenta na Rasa Lila com Radharani e com as gopis. E ele consegue, então, através do cantar dos santos nomes,
distribuir esse Krishna Prema para todos. Por isso que cantar os santos nomes é muito importante, porque tudo que nós precisamos para a vida espiritual está dentro dos santos nomes, né? Mahaprabhu, ele disse, Nam namakari bahudha nija sarva shaktis tatrapitanya amita smaranina kalaha etadrishi tava kripa bhagavana mamapi durdeva midrisham vihajani nanuraga. Mahaprabhu diz, eu investi, né, no caso Krishna diz, né, eu investi toda a minha potência no meu próprio nome. Naminamakari Bahuda Nidya Sarva Shaktis. E o que aconteceu? O meu nome se tornou até mais poderoso do que eu mesmo, no sentido de poder distribuir misericórdia para as pessoas. Agora, ele diz, Etadrishittava kripa bhagavana mamapi durdhaiva midrisham ihajani nanuraga. Mahaprabhu agora, no humor de devoto, ele diz, mas eu sou tão desafortunado que mesmo esses santos nomes sendo tão carregados, né, de prema, de misericórdia, de tudo, ainda assim eu não quero cantar os santos nomes. Eu não tenho apego por cantar os santos nomes. Esse é o maior infortúnio que uma alma condicionada pode ter. Porque se você canta os santos nomes, você alcança tudo. Você alcança a perfeição rapidamente. Aqueles que cantam regularmente, né, eles experimentam uma mudança muito rápida, né, e começam a saborear uma doçura especial da vida espiritual. Agora, aqueles que não cantam regularmente vão ficar presos como se estivessem atolados, né, e vão achar que a prática a vida como Vaishnava não muda nada, eu continuo sofrendo, eu continuo aqui cheio de problemas, é porque você não está seguindo a recomendação. Como você espera ficar curado se você não toma remédio? Ninguém fica curado por milagre, né? Alguma coisa você precisa fazer, não é verdade? Então, nós precisamos entender que o processo é cantar os santos nomes, né? Mahaprabhu disse, Prabhu corre corrilam, ei Mahamantra, iha japa gya sabe koria nirbanda, iha hoite sarva siddhi hoi vesabar, samsara jivita ora koro nahi jar. Ele diz, cantem o Mahamantra, faça japa do Mahamantra regularmente, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que vai acontecer? Rapidamente você irá limpar os anartas do seu coração. Rapidamente. Tá? Até hoje me mandaram uma mensagem aqui, uma aluna dizendo, será que a cura energética pode remover os meus anartas? Porque me ajuda tanto a me entender e a modificar o meu comportamento, né? Será que isso está limpando os meus anartas de fato? Não, não está limpando. Você pode falar sobre os anartas, você pode estar consciente deles, você pode voluntariamente suprimi-los, né, e evitar de manifestá-los, mas eles continuam no seu coração na forma de raízes, na forma de sementes dormentes ali dentro. E a única maneira que nós temos de remover essas sementes, de arrancar pela raiz, é através de bhakti. Não tem outro processo. Tá? Você pode conseguir suprimir por algum tempo, né, a manifestação deles, mas chega um momento em que eles acumulam tanta força que eles serão mais fortes do que você. Tá? Quantas vezes você já não começou um processo, por exemplo, uma dieta, né? Você consegue manter a dieta por alguns dias. Você pensa, tá fácil, né? Já consegui modificar o meu padrão. Aí passa uma semana, já começa a ficar difícil. Na segunda semana você já está lutando, né, contra as tendências, né, já condicionadas. Na terceira semana você acaba abandonando. Por quê? Porque você não conseguiu remover de fato, né, aquele desejo, né, de comer coisas saborosas, né? Então, uma coisa é você suprimir, outra coisa é você eliminar de fato da sua vida uma tendência, tá?
E o que dizer de pessoas comuns? Até grandes yogis conseguem suprimir, né, os seus desejos durante anos e anos e anos e anos e anos, milhares de anos. Antigamente, em Satyuga, vivia-se 100 mil anos. O yogi suprimia tudo por centenas de anos, de milhares de anos. Tá? Mas, em algum momento, aquilo volta. Em algum momento, você não aguenta mais segurar, porque você também cansa, né? A gente também cansa de segurar, né? De tentar controlar os sentidos na força. Isso também cansa em algum momento. Então, se eles ainda estiverem ali, você vai novamente sofrer com a influência deles, tá? Então, qual que é a única maneira de nós, de fato, eliminarmos essas tendências negativas? É através da prática de Bhakti. E qual é a melhor forma de se praticar Bhakti? Srimad Bhagavatam diz: Tavam eva lokesmin punsam dharma parosmita bhakti yogo bhagavati tannama grahanadivi. Ele diz que ah, as pessoas de Kali Yuga que são inteligentes, elas adoram o Senhor Supremo através da prática de Harinama Sankirtana. Tannama Grahanadivi, né? Cantando os santos nomes. Você pratica Bhakti da melhor maneira. A prática mais completa de Bhakti é cantar os santos nomes. Então, Chaitanya Mahaprabhu nos passou essa instrução, né? Então, tem outro verso que diz: Krishna varnam tu isha Krishna sangupanga asra parasadam yagei sankirtana prayerya jantihi sumedasaha. E Chaitanya Mahaprabhu, nessa Kali Yuga, ele encarna com uma compleição não negra, né? Krishna varnam tu isha akrishna. Krishna vem sem a sua cor negra, ele vem com a cor dourada. E ele vem acompanhado dos seus associados eternos, né? Ele vem acompanhado dos seus associados íntimos e principalmente das suas armas, né? Quais são as armas de Mahaprabhu? Né? O cantar dos santos nomes. Tá? Mahamantra é a grande arma que Mahaprabhu usa. E aí depois ele diz: Yajantihi sumedasa. Aqueles que são muito inteligentes, sumeda, muito inteligentes, eles irão seguir o processo de cantar os santos nomes. Tá? Então, eu creio que todos vocês aqui são muito inteligentes, porque vocês estão seguindo esse processo. Considerem-se dentro de uma elite, né, espiritual do mundo, porque aceitar esse processo, né, e segui-lo é muito raro. Né? Percebam que mesmo com tantas facilidades, não são todas as pessoas que conseguem entrar nesse processo, porque falta sukriti, tá? Agora eu quero aproveitar e também explicar um ponto muito importante, que é sobre o tão falado, né, os tão falados 10 mil anos da Era Dourada de Mahaprabhu, né, que, enfim, tem até uma certa controvérsia entre, né, enfim, alguns Vaishnavas, etc. O que isso de fato significa e como entender esse processo, tá? Bom, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele menciona na introdução do seu Chaitanya Charitamrita, do comentário do Chaitanya Charitamrita que ele fez, ele comenta ali que nos Puranas, né, em alguns Puranas é dito que em Kali Yuga, né, durante os 10 primeiros mil anos, tá, teremos a predominância da adoração a Vishnu, no caso, a Deus, de modo geral. Né? Irá ter a predominância, mas que após esses 10 mil anos, haveria, então, uma decadência. Tá? Só que entendam uma coisa, os Vedas falam sobre todas as Kali Yugas, nesse caso.
Mas nós estamos numa Kali Yuga muito especial, chamada de Danya Kali. Danya significa abençoada. Então, essa Kali Yuga, ela tem um asterisco em cima dela, né? Ela não é igual às demais. Por quê? Porque nessa Kali Yuga descendeu o Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu não vem em todas as Kali Yugas, ele vem em uma Kali Yuga a cada dia de Brahma. São milhões e milhões de anos, vários ciclos, né, das 4 eras. Ele vem apenas uma, tá? Então, nessa Kali Yuga, as regras são diferentes. Então, mesmo que exista, né, essa determinação de que, né, a Bhakti Yoga será proeminente apenas nos 10 primeiros mil anos, nessa Kali Yuga, isso não vai acontecer. Por quê? Nós precisamos conciliar com o que Srila Bhaktivinoda Thakur disse, que ao final desta Kali Yuga, todos já terão se transformados em Vaishnavas. Todos, né? E haveria uma transição bastante tranquila para Satyuga, tá? Então, dessa forma, a gente entende que pode ser que a, a coisa fique mais calma por algum período, mas ela tende a voltar novamente com muita força, né? E isso já aconteceu agora, por exemplo, né? Nós tivemos, por exemplo, o desaparecimento praticamente de Vrindavana, dos locais de passatempos, que tiveram que ser resgatados pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu e pelos Goswamis. Então, 5.000 anos já se passaram dessa Kali Yuga, e mesmo assim já houve algum tipo de oscilação dentro de Bhakti, né? O próprio local de nascimento de Mahaprabhu, que foi há 500 anos atrás, também ficou encoberto por um certo tempo. Nós tivemos também já um período de escuridão de 200 anos, mais ou menos, que foi de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur até Jagannath Das Babaji Maharaj, né, que é recente, que é agora de começo do século passado, né, basicamente. Então, essas oscilações elas são normais, mas o desaparecimento completo não vai acontecer nessa Kali Yuga. Não vai acontecer. Tá? Então, é muito importante entender isso. Tá? Muito bem. Então, dessa forma, nós temos que saber como nos orientar, né, para não perdermos, né, o foco, a linha, né, enfim, a história. Então, essa Kali Yuga, ela é extremamente abençoada, ela é chamada de Danya Kali, e aqueles que se abrigam nos santos nomes, né, tanto nos nomes de Krishna quanto nos nomes de Goura, automaticamente serão liberados, rapidamente, rapidamente, tá? Então, existe uma explicação para o nome Goura. Goura, de modo geral, significa dourado, né? Dourado. Mas a composição das letras tem um significado, né? Então, entendam que, dentro da realidade espiritual, tudo é um reflexo dessa verdade. Então, as palavras, as letras, os sons não são aleatórios. Eles são reflexos dessa verdade espiritual, né? Se tudo emana de Deus, de Krishna, automaticamente tudo está expressando essa verdade, né? Então, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele estava como professor, né, de lógica e de sânscrito, ele foi explicar para os seus alunos, né, o alfabeto, né, enfim, os diferentes significados das letras, etc. E ele fez tudo isso baseado em Krishna. As letras, os sons, todos baseados em Krishna, nos seus avatares, nos seus passatempos. Por quê? Porque a fonte é essa, né? A linguagem existe para que Deus possa se fazer entender, né? Para que Deus possa se comunicar com os demais, né? E possa permitir que as suas qualidades sejam descritas, né? Sejam reveladas. Então, essa complexidade da personalidade divina, ela precisa ser comunicada. E isso é feito através do quê? Do som e da linguagem.
tá? Então, a palavra Goura é formada de algumas letras e sílabas, né? Então, nós temos primeiro Go, né? Go é o G. A gente fala G, mas no Bengali fala-se Go, né? A gente usa a vogal E junto da consoante, mas eles usam o O junto da consoante. Então, Go mais A, o A aberto, mais O, que é o A fechado, mais U e mais Ra, tá? Então, o que significa, né? Ga significa que ele está cantando os santos nomes. Ele está sempre cantando os santos nomes, tá? O A aberto significa Radha. O A fechado significa Krishna, né? O U significa prema, significa amor divino. E Ra significa que ele está distribuindo, né, este Krishna prema. Através do quê? Através dos santos nomes. Então, esse é o significado da palavra Goura, tá? Então, Go mais A mais O fica Go, né? Go significa Govinda, Krishna, né? E Ra significa Radha. Aí já é um outro significado, tá? Gora. Então você tem Gour ou Goura, né? Depende da pronúncia, mas Goura ou Goura. E você também tem Gora, né? É o mesmo nome de duas formas, tá? Então, assim a gente entende o que significa e qual é a missão de Chaitanya Mahaprabhu. O que ele veio, né, distribuir nesse mundo? Ele veio não só saborear este prema através de Radharani, mas ele vem também distribuir esse prema para todos os demais através do santos nomes, tá? Então, assim, nós temos a definição do que é Mahavadanya, o que é ser essa encarnação mais misericordiosa, mais magnânima. A palavra certa é magnânimo, né? Magnânimo significa aquele que é mais misericordioso, tá? Então, nós temos essa oportunidade durante esse período do aparecimento de Mahaprabhu de mais uma vez refletir sobre a, a possibilidade de seguirmos esse processo, tendo em vista que todos os Vedas declaram em uníssono, né, a, a vantagem que nós temos, né, de seguir Chaitanya Mahaprabhu, tá, e fazer essa adoração paralela de Mahaprabhu e de Krishna. Porque se você só adora Krishna, vai ser muito difícil você alcançar a perfeição. Muito difícil. Principalmente aqui em Kali Yuga. Agora, se você adora Mahaprabhu ao mesmo tempo que Krishna, fica muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil. Então, nós somos muito afortunados de poder ter essas informações conosco, de poder aplicar nas nossas vidas essas práticas, né? E rapidamente chegarmos na perfeição espiritual. Tá bom? Então, a gente vai encerrar por agora. Hare Krishna, Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhu Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.